Fala galera, sejam bem-vindos aqui à nossa terceira aula. Hoje é o terceiro dia com o conteúdo da semana do Copywriting. Estou passando aqui hoje uma aula para vocês sobre história, porque é importante você contar histórias e histórias que realmente geram uma conexão entre você e seu cliente, entre você e seu avatar. Cara, quero ser mais direto nessa aula, até para tentar evitar ficar um pouco longa. Tem muitos conceitos que eu quero abordar durante essa aula, então é importante que você pegue uma caneta, pegue um papel, anota tudo certinho, usa seu bloco de notas, como você preferir, mas aplique todos esses conceitos aqui e estude esses conceitos aqui sobre a história. Vamos começar falando por que é importante. Primeiramente, a história tem sido um legado e durante anos e anos ela foi passada como uma forma de ensinamento para as pessoas. Durante séculos ela foi e ainda é utilizada para ensinar as pessoas a você passar com essa pessoa durante um processo, mostrar para ela como é, como deve, como vai funcionar a vida e mostrar lados diferentes. Uma história é muito importante para você realmente passar um ensinamento para a pessoa. Geralmente ela gera uma conexão muito grande porque em alguns casos a própria pessoa que é o leitor ou o ouvinte da sua história, ela é uma pessoa que já passou por uma situação semelhante ou está buscando uma transformação da forma que você é transformado ou da forma que você já fez ou em transformando outras pessoas ou fazendo coisas semelhantes. E por que a gente deve contar histórias? É o seguinte, nós devemos contar histórias porque nós, seres humanos, adoramos ouvir histórias. É muito bom de você ouvir uma história. Quando você ouve, você realmente se conecta com a pessoa que está contando, porque você começa a imaginar, o nosso cérebro começa a imaginar e filtrar aquelas informações como algo interessante. Então, uma história é muito boa de se contar porque ela gera essa conexão entre você e outra pessoa e geralmente isso entra na nossa mente, no nosso subconsciente e faz a gente refletir, imaginar. E quando você está contando uma história na qual você está fazendo a pessoa refletir sobre a vida, ou sobre a sua vida, ou sobre a vida dela, como vai ser, ou como seria, você está fazendo com que essa conexão seja direta e bem clara para algo que você quer ensinar ou transformar na vida dessa pessoa. A história é um gatilho mental, né? Como a gente sabe, e tem um poder muito grande. Ao contarmos histórias, ativamos partes do nosso cérebro associada à visão, audição, paladar, tato e olfato. Olha para você ver como é importante você contar uma boa história. Além dela gerar uma conexão, ela ativa no nosso cérebro as partes do nosso corpo que são relacionadas à visão, audição, paladar, tato e olfato. Então é muito importante você trabalhar isso. E quanto mais você souber disso, melhor você consegue trabalhar no seu processo, na sua história, para que seja uma boa história e simples de ser contada. Aqui eu separei um conteúdo. Desculpe, só tomar água aqui, galera. Aqui eu separei um conteúdo que eu vou falar sobre a jornada do herói. Como funciona a jornada do herói? É importante a gente entender porque a jornada do herói é algo muito utilizado em tudo que você souber e ver na sua vida. É usada em palestras, é usada muito em filmes, em séries. Então essa jornada do herói é um passo a passo que, se você parar para pensar, são coisas que realmente se encaixam com filmes, principalmente com filmes. É muito utilizado em filmes a jornada do herói. Eu vou passar aqui as 12 etapas para você entender a jornada do herói e logo depois eu vou mostrar uma forma mais simples de você contar uma história que gera conexão, mas que ao mesmo tempo também é uma história poderosa que vai gerar um interesse muito grande em quem estiver lendo ou ouvindo a sua história. A jornada do herói funciona basicamente em 12 passos. O primeiro deles é o mundo comum, segundo, o chamado para a aventura, terceiro, a recusa ao chamado, quarto, um encontro com o mentor, quinto, a travessia do primeiro limiar, 6. Provas, aliados e inimigos. 7. Aproximação da caverna secreta. 8. Aprovação. 9. A recompensa. 10. O caminho de volta. 11. A ressurreição. 12. O retorno com Elixir. Perdão. Vamos lá então. Vamos começar a passar passo a passo em cada etapa dessa história para você entender como funciona uma história e como a gente conta boas histórias. Essa aqui é o passo a passo da jornada do herói. Ele é um processo usado nas histórias justamente para captar a atenção da pessoa que estiver lendo ou estiver vendo. A gente pode reparar que no filme é muito comum da gente ver esses passo a passo.
Capaz que enquanto eu estiver explicando para vocês aqui, vocês vão se identificar ou identificar isso aqui em algum filme ou algo que você já tenha assistido. Primeiramente, o mundo comum. Essa aqui é a ambientação inicial, que mostra quem é o personagem, como é, onde ele vive, com quem se relaciona, como a sua vida pode ser monótona e bem parecida com a vida de qualquer outra pessoa comum. Então, basicamente, esse aqui é o momento comum, uma pessoa comum, você, uma pessoa simples, mostra a sua rotina, como é a vida, como é os seus gostos. Então, para você contar uma história, se você for parecido ou até exatamente a mesma pessoa do que o leitor que estiver lendo, é muito bom de você gerar conexão. Essa conexão geralmente é gerada mais fácil. Essa aqui, a ambientação inicial, é para quem realmente é o início de tudo ali. É quando você realmente conhece ou começa ali a conhecer o personagem. Logo depois, o segundo passo é o chamado da aventura. A aventura começa quando o personagem se depara com um conflito. Ele é chamado para a missão que o tira do mundo comum e faz ele querer sair da zona de conforto. Esse é o momento em que o herói ele recebe o chamado de uma aventura, ele recebe a oportunidade de participar de algum negócio, ele vê que existe uma oportunidade em outra área totalmente diferente da dele e ele precisa sair do mundo comum. Um exemplo que a gente pode dar dessa etapa aqui é uma pessoa comum, uma pessoa que trabalha via CLT, carteira assinada. Essa pessoa se depara com a oportunidade de trabalhar pela internet. Ela vê que ela recebe uma oportunidade e essa oportunidade é um chamado para aventura. Cabe a ela querer sair da zona de conforto e ver que existe uma grande margem de oportunidade diante dessa história, dessa conexão que você está gerando com ela através da sua copy. Logo depois tem a recusa do chamado. Essa etapa aqui é diante de um grande desafio natural que surjam medos, hesitações e muitos conflitos interiores. Nesse exemplo que eu citei aqui, a pessoa tem a oportunidade de sair do seu trabalho fixo e ela recebe esse chamado. E nesse chamado ela encontra algum medo. Será que eu vou ter o mesmo salário? Será que eu vou ter privilégios, benefícios que eu tenho hoje no meu emprego atual? Então é nesse primeiro momento que o personagem recusa o chamado que recebeu e tenta convencer a si mesmo que aquilo não é importante, que ele não se importa com aquilo. E aí entra a quarta etapa, que é o encontro com o mentor. Diante do impasse que se encontra o nosso herói, ele precisa de um empurrãozinho. É chegada a hora que ele se encontra com o mentor, que dará o que for necessário para que ele enfrente o próximo propósito, que é esse desafio. Ou seja, voltando a esse exemplo que a gente deu, a pessoa se recusa a querer aceitar uma oportunidade porque ela não vê tantos benefícios daquilo como ela recebe no seu trabalho via CLT. Então, diante desse impasse, surge um mentor, surge uma pessoa, um expert, algo que é um produtor, que vai mostrar para ela um passo a passo para seguir algo, seguir o que ele seguiu, fazer o que ele fez e ter recompensas, ter simplesmente a oportunidade de trabalhar pela internet, a oportunidade de trabalhar de onde quiser, de forma livre, geograficamente falando. Então, é nesse momento que o mentor aparece. Se você for esse mentor, se você é o produtor de algum conteúdo, é aqui nesse momento que você vai mostrar para a pessoa que estiver lendo ou vendo o seu vídeo de vendas que você tem algo a oferecer e algo que você passou. E aí você começa a fazer com que essa pessoa passe a um passo para entender as outras estruturas, o que você vai oferecer de bom e tudo mais. Cara, logo depois, na quinta etapa, vem a travessia do primeiro limiar. Finalmente chegou o momento que nosso herói está pronto para cruzar o limite entre o mundo que ele conhece, a qual ele está acostumando, e o mundo para o qual ele deve ir. Nesse exemplo, aqui a gente tem um mentor aqui no meio, a gente tem o mundo comum desse avatar, e aqui a gente tem simplesmente a travessia. Imagine que o grande mentor ele é a ponte que vai levar a pessoa do mundo comum para uma nova oportunidade. Nesse nosso exemplo, aqui está um trabalho fixo, a pessoa tem um trabalho via CLT, ela trabalha 8 horas por dia, é cansativo, e aí surge um mentor. E esse mentor ilumina a vida dela com uma oportunidade. E ele é que vai ser a pessoa que vai fazer essa transição, de mostrar para a pessoa que existe uma oportunidade do outro lado, que ela também pode conseguir aplicar essa oportunidade para a vida dela e crescer na sua vida, mudar de emprego, mudar de vida e receber uma grande oportunidade e transformação. Diante desse caminho, vai surgir provas, aliados e inimigos. Agora o herói colocou o pé na estrada,
rumo ao objetivo maior. Ele começa a se deparar com diversos desafios menores, contratempos, obstáculos e que gradativamente vão testando sua habilidade e o deixando mais preparado para as maiores provações que estão por vir. Então aqui a gente, voltando à nossa imaginação, a pessoa tá no mundo comum, ela recebeu uma ponte, que essa ponte foi entregue pelo grande mentor. Esse grande mentor está mostrando um passo a passo, mas essa pessoa começa a ver que para atravessar essa ponte e ir para o outro lado dela, que é onde está a transformação, ela vai passar por alguns desafios e alguns problemas. Isso naturalmente vai acontecer, obstáculos vão surgir e essa pessoa precisa saber que provas e inimigos vão surgir diante dela, o importante é que ela não desista. E aí vem o 7º passo, que é a aproximação da caverna secreta. Aqui ele faz uma espécie de pausa, recolhe-se em um esconderijo interior e não retorna aos seus questionamentos iniciais, ao enfrentamento dos métodos que o impediam de iniciar a sua jornada. Aqui nesse momento é onde a pessoa, o avatar, vai se encolher, ele vai ver que realmente ele mudou de vida, ele começou a dar um passo, mas as coisas é bem mais difícil do que parece. A vida é mais difícil. Nesse meio caminho do mundo normal para a transformação, ele para no meio da ponte e ele começa a se perguntar: será que eu devo ir ou eu devo voltar? O que eu devo fazer? Aqui é um momento onde ele realmente sente um impasse, se realmente aquilo dá certo, se realmente aquilo vai ser a melhor escolha para ele. E aí ele se depara com o oitavo tópico, que é a aprovação. A aprovação é uma espécie de morte pela qual nosso herói precisa passar para cumprir o seu destino. Para isso, ele passará por um teste físico de extrema dificuldade, enfrentará um inimigo letal e passará por um conflito interior mortal. Aqui era um momento onde ele chega no ápice dele. Ele chega no momento em que ele se pergunta se realmente aquilo, e ele está a ponto de realmente explodir. É uma aprovação muito grande. Gente, tem muitas pessoas que até desistem no mercado digital justamente porque chegam nesse passo, o passo da aprovação, e elas não conseguem dar um passo adiante, que é o passo da transformação. Aqui ela passa por desafios, por lutas, ela vê várias provas diante dela e ela não consegue dar mais algum passo na sua vida, porque ela sente que está totalmente perdida diante daquilo. Cabe você, se for esse mentor, ou você que estiver criando uma copy, você é a pessoa que vai ser responsável por mostrar que, independentemente das provações, essa pessoa vai ter um caminho e vai ter uma recompensa assim que ela der um próximo passo. E é justamente o 9º passo da jornada do herói, a recompensa. Essa recompensa simboliza a transformação em uma pessoa mais forte. Pode ser representada por um objeto de grande valor, a reconciliação com alguém querido, um novo conhecimento ou habilidade, um tesouro ou o que mais a imaginação do autor permitir. Metaforicamente falando, essa conquista é representada pela força do nosso herói para arrancar a espada da vitória enterrada em uma pedra. Então aqui tem até uma metáfora sobre a pessoa ir lá e arrancar a espada da pedra, como se ela fosse a escolhida para participar realmente daquilo, do projeto, dessa conquista, como se fosse destinada para ela. Então, nesse momento da recompensa, cabe ao herói sentir a emoção de ver que ele está começando a colher os primeiros frutos, ele tem um conhecimento diferente, começou a viver uma transformação diferente. Trazendo para o nosso mundo e da nossa imaginação aqui, a pessoa saiu do seu mundo comum, passou por alguns desafios e provas, chegou a um conflito, que foi uma prova maior. Ele pensou em desistir, mas ele não desistiu, continuou. Ele deu um passo e começou a colher os primeiros frutos. Começou a ver o primeiro dinheiro entrando na sua conta através de uma venda como afiliado. Ele começou um projeto inicial. Ele está vendo que seu blog, seu canal no YouTube, enfim, o seu projeto está tendo ali frutos e ele começa a colher um pouco dessa recompensa. Aqui é onde ele realmente começa a ver que a transformação só depende dele. E aí ele entra no 10º tópico, que é o caminho de volta. O caminho de volta para casa não oferece tantos perigos, mas sim um momento de reflexão, em que nosso herói poderá ser exposto à necessidade de uma escolha entre a realização de um objetivo pessoal ou de um bem coletivo maior.
Então aqui ele já entra em um momento em que, independente de qual lado ele escolha, ele sabe que a recompensa já está nas mãos dele. Ele sabe que tudo que ele lutou e tudo que ele tem feito já está na mão dele e só depende unicamente dele. Esse caminho de volta para casa, não, como está citado aqui, como eu citei, não oferece perigos, porque ele já vê que ele tem duas decisões a fazer. Ou ele faz isso como um objeto pessoal, um objetivo pessoal, na verdade, e faz com que aquilo seja benéfico, a recompensa seja benéfica para ele, ou de repente ele faz para um coletivo maior, uma transformação. Nosso herói saiu do mundo comum, passou por conflitos, obteve a recompensa. Então ele começa a ver que ele pode passar aquilo para outras pessoas, em um bem coletivo, ou ele vê que aquilo pode se expandir, ele pode escalar para algo muito maior, com outras oportunidades maiores. E aí entra o 11º tópico, que é a ressurreição. Aqui é o ponto mais alto da história. É aquela última batalha em que o inimigo ressurge quando ninguém mais esperava, nem mesmo o nosso herói. Esse desafio é algo que vai muito além da vida dele, representando perigo para as pessoas à sua volta, a sua comunidade, enfim, o seu mundo comum. E aqui, se ele perder, todo mundo vai sofrer, ninguém vai estar bem, vai todo mundo passar por um momento difícil. E nesse ponto ele destrói o inimigo definitivamente, ou não. Ele pode, de fato, renascer para uma vida nova, totalmente transformada para todos. Então, no momento da ressurreição, basicamente, o nosso herói ele passou por alguns desafios, passou por algumas provas, e ele começa a ver que existe ainda um inimigo que acaba surgindo diante dele e que ele tem que destruir esse inimigo. E, basicamente, nesse momento, ele precisa restaurar suas forças, mostrar que ele não vai desistir, que o projeto que ele pensou, ele quer e ele vai continuar atrás desse projeto, ele vai continuar querendo vender, ele vai continuar querendo crescer na sua vida profissionalmente, e aí ele começa a lutar novamente, mais um conflito, e dessa vez é aquele conflito definitivo. E aqui nesse momento ele se depara com a situação de enfrentar o seu último inimigo, aquela luta que ele nunca imaginou que estaria passando, mas ele está passando e ele sabe que se vencer ele vai conseguir escalar o seu projeto, ele vai conseguir escalar uma montanha de uma forma na qual ninguém mais vai alcançá-lo, porque ele vai estar praticamente em outro patamar. E nesse último momento ele tem o retorno com o Elixir. Basicamente chegou o momento do reconhecimento efetivo do nosso herói, a chegada do seu local de origem, simboliza que o seu sucesso, conquista e mudança chegaram de fato até ele. Aqueles que nunca acreditaram nele, ou mesmo os que tentaram prejudicá-lo, serão punidos, além de ficar muito claro para todos que as coisas nunca mais serão as mesmas por ali. Então, esse passo a passo da jornada do herói, a gente pode ver que levou a pessoa de um mundo comum para uma transformação. Ele se debateu com um momento, ele disse para si mesmo que não queria, ele teve conflitos durante essa ponte, mas ele continuou caminhando. Ele se recuou novamente, ele encontrou um inimigo extremo na qual ele achou que não poderia vencer, mas no final ele venceu. E quando ele vence, ele mostra para si mesmo e as pessoas que duvidaram, as pessoas que prejudicaram ele, aquelas pessoas que durante a passagem da ponte simplesmente duvidaram que ele seria capaz, duvidaram que ele chegaria até ali, ou até desanimaram ele contando algo de forma negativa, essas pessoas elas vão ver que ele realmente conseguiu alcançar o seu ponto máximo. E quando ele atravessa, ele vive uma transformação. E é assim que funciona a jornada do herói. Ela foi feita justamente para a gente gerar uma conexão com o nosso avatar. Eu dei exemplos aqui do mundo, da pessoa saindo do mundo comum, passando por vários desafios e chegando ao seu ponto máximo da transformação. É assim que funciona a jornada do herói, gente. Não tem segredo. Se você souber linkar isso muito bem na sua história, cara, não tem como, porque muitas das vezes você pode ser esse avatar transformado. Você que está vendendo aí como afiliado, as pessoas às vezes estão duvidando de você. Você pode estar passando por um momento em que essa jornada do herói é um encaixe para você e na sua vida. Então, basta você observar e ver o que precisa ser feito para você continuar e não desistir. E muitas das vezes você vai passar isso para o seu cliente, vai passar isso para o seu avatar. Então, basicamente, gente, essa jornada do herói funciona para qualquer coisa. Todos nós já passamos por situações na vida na qual a gente se deparou e perguntou se aquela oportunidade era boa ou não. Então, cabe a nós realmente
a analisar e ver como fazer com que a nossa história tenha um encaixe perfeito com a jornada do herói. E esse tipo de história é uma história que gera conexão. A jornada do herói gera muita conexão. E sabe por quê? Porque quando você assiste um filme, você vê basicamente isso. A pessoa saindo do mundo comum e vivendo uma jornada, passando por etapas, ela mesmo se retraindo diante de situações e não sabendo se vai continuar, mas ela continua e no final tudo acaba bem. Cara, tem muitos filmes assim. Basta você, enquanto você lê e estudar isso aqui, capaz que venha filmes na sua cabeça que você já assistiu que são relacionados a isso. Então a jornada do herói é algo simples. Essa aqui são 12 etapas para se cumprir e se escrever uma jornada do herói. É lógico que existem outras etapas até mais simples e mais quebradas. Basta você explicar. Eu já vi uma jornada do herói em 8 etapas, que é tudo isso aqui, mas de forma um pouco mais resumida. Você pode adaptar isso aqui para a sua copy, para você fazer um projeto. Você pode adaptar isso aqui para o seu jeito. É lógico que pode ser de uma forma diferente dessa que eu estou exemplificando, mas de qualquer forma, a jornada do herói é algo que você precisa entender que funciona. E quando funciona muito bem na cabeça do seu cliente, é praticamente impossível dele não se conectar com você e não querer saber como você fez isso, como você chegou ao ponto máximo. Obviamente, depois disso aqui, ele vai querer continuar lendo a sua carta de vendas e continuar sabendo como foi, qual que é o segredo que você tem, que você conseguiu passar por essa transformação. E muitas das vezes o seu segredo é o seu produto, ou o produto que você está vendendo. E esse produto precisa ser mostrado para a pessoa que foi algo que mudou a sua vida e transformou a sua vida. Agora a gente vai entrar num ponto justamente que é contando boas histórias de um jeito mais simples. Esse aqui é um resumo que eu fiz, eu aplico para mim mesmo, muitas pessoas usam também, você pode usar, vai ser até o exemplo que a gente vai usar para escrever a nossa história, sobre a nossa jornada, o que a pessoa passou durante o exemplo que eu vou dar sobre a Academia do Emagrecimento. Eu ainda vou criar uma copy, vou apresentar para vocês a estrutura de como ficou, vou mostrar o passo a passo do que eu fiz sobre a nossa estrutura da aula passada que a gente olhou, mas eu vou usar basicamente essa simples metodologia para contar uma história, beleza? Primeiro vai começar com o seguinte, um falso fracasso. Eu vou usar um exemplo hoje, um exemplo diferente, vai ser um exemplo relacionado a investimentos, ao mundo financeiro, e eu vou mostrar para vocês como vai funcionar esse passo a passo aqui durante essa jornada do herói que a gente vai usar desses passos aqui, beleza? Primeiro, a gente vai começar com um falso fracasso. O que seria esse falso fracasso? Basicamente é o seguinte, entrei em alguns consórcios e fiz alguns financiamentos confiando que meu dinheiro estaria seguro e que seria algo bom para minha família. Ou seja, a pessoa que ela não sabia, não conhecia o mundo de investimentos e ela só conhecia que existia consórcios e financiamento, isso pensando e fazendo com que ela imaginasse que na cabeça dela ter uma casa era um grande ativo e que seria muito bom. Que ter um carro era um grande ativo e seria muito bom. Mas na verdade, ela viu que não seria assim e o dinheiro dela está todo indo embora nesses financiamentos e nesse consórcio. E aí, a gente vai entrar com uma situação de dor cotidiana. O que seria? Eu sei que preciso investir meu dinheiro, mas não me sobra nada, porque infelizmente eu entrei em algumas dívidas e tenho medo de não poder aproveitar as boas oportunidades. Ou seja, aqui a pessoa tem uma dor, ela sente medo de não conseguir investir o seu dinheiro de forma com que realmente ela seja beneficiada com aquilo, de uma forma que ela veja aquilo como, enfim, eu estou fazendo um bom investimento. Então aqui a gente vai entrar muito tocando na dor que a pessoa sente de não conseguir investir, de não conseguir emagrecer. E aí a gente vai entrar no conflito com a realidade. Estou buscando soluções para definitivamente não ser enganado por qualquer pessoa e conseguir investir de forma que eu tenha segurança sobre os meus investimentos. Ou seja, a pessoa aqui ela tem um conflito. Ela não acredita nas outras pessoas, ela já passou por situações na qual a realidade mostrou para ela que seria bom, mas na verdade não era. As pessoas mostraram para ela que seria bom, mas ela ficou muito desconfiada, ela entra em conflito com as oportunidades que surgem. E aí a gente vai mostrar uma virada. Nesse exemplo aqui, eu comecei a fazer uma virada de chave para essa pessoa. A virada de chave seria o quê? Vi alguns vídeos sobre educação financeira e achei incrível. Foi como encontrar a cura para o câncer. Aqui a gente tem que mostrar, gente, que realmente é algo
espetacular. Eu dei um exemplo aqui, foi como encontrar a cura para o câncer. Isso não existe, não tem ainda, mas no nosso sentido aqui, na nossa história, a pessoa sentiu nas mãos uma oportunidade que ela nunca viu na vida. Alguns vídeos ali que ela assistiu sobre educação financeira fizeram ela se educar e pensar, cara, olha só que incrível, existe como eu montar uma carteira de investimentos, existe como aqui eu ter os meus investimentos de forma segura, seja em ações, em fundos imobiliários, em renda fixa, você mostra para a pessoa que existe uma grande oportunidade diante do produto que você está oferecendo, como se aquilo fosse algo realmente único, e deve ser algo único para ela. E aí a gente vai entrar com um segredo. O que seria esse segredo? O segredo do seu produto, o segredo que não foi falado para esse herói, que ele nunca soube e que você vai ser a pessoa encarregada de falar. O que acontece nessa parte, gente? Basicamente é o seguinte, você vai mostrar que você tem um segredo, que esse segredo nunca foi contado para aquela pessoa e que ela precisa acreditar em você, que ela precisa continuar lendo para realmente ali saber qual foi o segredo que você viu e achou para ter uma virada de chave e ter uma transformação na vida. Aqui, no nosso exemplo, a pessoa viu alguns vídeos sobre educação financeira e ela se deparou com uma oportunidade. De repente ela pegou em algum vídeo, pegou em algum blog, ela leu algum conteúdo na qual ela achou uma oportunidade. E é nesse momento em que você vai ser o encarregado de falar para esse herói que o seu produto é uma grande solução. E aqui já entra a questão da oferta. A gente vai começar a mostrar ali que existe uma oportunidade, mas é uma oferta de forma invisível. A gente não vai ofertar falando que essa é a oportunidade que a pessoa vai receber. A gente vai ofertar mostrando para ela que existe uma oportunidade se ela continuar lendo. E aí, por fim, a gente vai entrar no nosso conteúdo, que vai ser o conteúdo que vai introduzir a oportunidade que o seu herói vai ter que ir atrás. Aqui foi um passo a passo de uma forma de você contar histórias de uma forma mais simples. Lógico que a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que a gente vai falar, porque a gente não pode ofertar de cara e mostrar para a pessoa de cara que existe ali uma oportunidade. Lembrando que a gente está escrevendo para uma história para justamente nutrir o nosso cliente, nutrir o nosso avatar ali, a achar essa oportunidade como uma oportunidade grande e de muito benefício para ele, beleza? Então, basicamente é isso. Esse é o passo a passo. Essa é a jornada do herói. É uma forma de você contar a história de uma forma simples. A gente vai usar essa estrutura aqui básica para a gente contar histórias. Aqui nessa aula você entendeu o quanto é importante contar histórias de forma simples, mas histórias que geralmente e realmente possam gerar ali conexão entre você e seu avatar. Então eu desejo um grande abraço para você. Amanhã a gente vai soltar mais uma aula e que você possa aproveitar esse conteúdo aqui e estudar bastante, beleza? Valeu, gente, tamo junto e até amanhã.